Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande com notícias do Flamengo, é claro, e no vídeo de agora a gente vai falar sobre a logística especial que o Flamengo montou para os dois próximos jogos, que será justamente contra o último adversário, na noite da última quarta-feira, o Internacional, no domingo pelo Campeonato Brasileiro e na quarta pelo jogo da volta das oitavas de final da Libertadores, os dois jogos lá em Porto Alegre, no Beira-Rio. E aí o Flamengo terá uma logística especial e a tendência é que a gente tenha boas notícias envolvendo jogadores que foram desfalques nos últimos duelos. Vamos falar também da renovação do Varela, muita gente me questionando o que falta para o Varela renovar e o Flamengo anunciar a extensão de contrato desse jogador, a gente vai falar aqui. E eu vou também mandar o papo reto para muitos torcedores mimimi, hein? Olha, eu vou te falar um negócio que o torcedor rubro-negro pensa sobre o time. Gente, parece até que o Flamengo perdeu o jogo para o Internacional. Calma, já vou entrar nesse assunto, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Não deixe de hypar o vídeo também, isso é importante. Isso é super importante, você hypando o vídeo é sugerido pela plataforma para mais pessoas e assim em breve a gente consegue chegar a 400 mil inscritos aqui no canal Vene Casagrande. Vamos para as informações, mas antes vou mandar esse papo reto para vocês torcedores do Flamengo que estão de mimimi. Gente, como eu faço todo pós-jogo, porque quando o jogo é 9h30 da noite, enfim, acabo trabalhando até tarde, aí no dia seguinte eu evito entrar muito no celular, no WhatsApp, nas redes sociais. Pela manhã me dou uma certa refresco de rede social, um detox de rede social. E hoje à tarde, quando eu estava a caminho da SBT, eu fui dar uma olhada nas redes sociais, ver a repercussão lá no Twitter, inclusive, da vitória do Flamengo em cima do Internacional por 1-0. E parece, sabe o quê? Que o Flamengo perdeu. Parece que o Flamengo empatou o jogo, parece que o Flamengo jogou super mal. Eu só vejo pessoas reclamando e ninguém desfrutando da vitória do Flamengo. Uma vitória extremamente importante, gente. Vamos lá. Embora o Internacional não esteja vivendo seu melhor momento, e mesmo assim, pós-Copa do Mundo de Clubes, o Internacional vem numa crescente no Campeonato Brasileiro, mas está vivendo uma crise nos bastidores, crise financeira, beleza, existe uma certa cobrança em cima do Roger Machado, mas o Internacional é um bom time, é muito bem treinado e estamos falando de uma oitavas de final da Libertadores da América. Isso é diferente. E o Flamengo, no primeiro tempo, fez uma partidaça em cima do Internacional. Poderia ter ido para o intervalo do jogo vencendo por mais de um gol de diferença, sem sombra de dúvidas. Mas, novamente, pecou naquilo que vem pecando há muito tempo. Não converte as oportunidades, não bota a bola na rede. Veio o segundo tempo, existiu ali uma queda de produção. O que é natural, o que é normal. É impossível você manter a mesma intensidade do primeiro ao último minuto. Ainda mais a intensidade que o Flamengo teve no primeiro tempo. E mesmo com a queda de produção no segundo tempo, o Internacional não esteve perto de empatar, muito menos virar o jogo. Pelo contrário, no segundo tempo quem teve a melhor oportunidade foi o próprio Flamengo com o Luiz Araújo. Jogador esse que muitos estão criticando, mas ele foi quem deu assistência. Ah, mas foi bola parada. E daí? Isso é treinado. Ele não jogou na cabeça do Bruno Henrique à toa. Os movimentos dos jogadores são todos treinados, ensaiados no dia a dia do Ninho do Urubu. Ele deu mais uma assistência, ele deu a finalização no primeiro tempo, que quase foi um golaço, só não foi porque o Rocher fez uma grande defesa, e ele no segundo tempo foi quem quase fez o gol. Ele poderia ter feito o gol, poderia ter finalizado melhor, beleza, mas é um jogador importante. Então o torcedor do Flamengo vive em que mundo, gente? De verdade, assim, os que estão criticando o Flamengo, os que estão falando como se o Flamengo tivesse perdido o jogo. O Flamengo não perdeu o jogo. O Flamengo venceu só por 1-0. Agora, quer criticar a queda de produção no segundo tempo? Acho justo.
O próprio Felipe Luiz falou isso na entrevista coletiva, que ele vai procurar saber o que está entendendo, o que está acontecendo. Porque não é normal, todo jogo o Flamengo tem a queda de produção que está tendo para o segundo tempo. Mas, gente, o Flamengo ganhou. O Flamengo tem a vantagem no jogo da volta. O Flamengo novamente saiu de campo sem sofrer gol. Mostra o poder, o equilíbrio do setor defensivo. E quando eu falo setor defensivo, não envolve só os dois zagueiros e os dois laterais. É todo um sistema. O Samuel Lino fazendo recomposição defensiva, o Gonzalo Plata fazendo recomposição defensiva. O Bruno Henrique entrou no lugar do Pedro, que para muitos foi um absurdo, mas obviamente o Felipe Luiz fez isso por conta da intensidade, da marcação, da recomposição defensiva também. Atacar espaço, algo que Pedro não faz, é característica. Gente, desfrute o momento. O Flamengo vive um bom momento na temporada, embora tenha sido eliminado na Copa do Brasil. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Fez atualmente a melhor campanha no primeiro turno da história do clube no Campeonato Brasileiro. O Flamengo está bem na Libertadores, venceu o jogo de ida. E parece que o Flamengo está vivendo uma crise absurda. Em que mundo vocês vivem, torcedores que estão reclamando? Por favor, gente. Eu dei um exemplo aqui no último jogo contra o Mirassol. Estou eu lá pegando a minha aguinha, me para um torcedor do meu lado. E aí, será que a gente sai da crise hoje? Que crise, gente? O Flamengo não vive uma crise. O Flamengo não está em crise. Pelo contrário, o Flamengo vive um grande momento. E mesmo passando por mudanças no time. Ontem, por exemplo, o Emerson Royal foi vaiado no seu quarto jogo com a camisa do Flamengo. Ele foi vaiado no primeiro tempo do jogo. Como assim, gente? Chegou ao ponto do jogador ter que pedir desculpa na zona mista. Ele pediu desculpa e disse que não é um robô. Pois é. O cara estava jogando sacrifício. Tudo bem, ele poderia ter pedido para sair. A comissão técnica poderia ter falado para ele sair logo, porque ele poderia ter prejudicado o time. Beleza, agora vaiar o cara no primeiro tempo. No quarto jogo dele com a camisa do Flamengo, num jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Isso pra mim é demais, gente. Quem sou eu para dizer como o torcedor tem que se comportar nas arquibancadas do Maracanã? Mas eu considero isso um absurdo. Absurdo. E repito, torcedor do Flamengo, desfrute o momento. Desfrute, não entra nessa noia de ficar só reclamando. O Flamengo vai muito bem, obrigado, dentro e fora das quatro linhas. Repito, embora tenha sido eliminado na Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro e na Libertadores está muito bem. Ó, renovação de Varela, para quem está me perguntando aí. O Varela vai renovar, assinar assim que o empresário dele chegar ao Rio de Janeiro. É só o que falta. Tá tudo acertado, tá? Tudo documentado, tudo feito. É o empresário dele chegar ao Rio de Janeiro, ele assinar. A tendência é que o empresário chegue ao Rio nessa semana para acompanhar o Flamengo e assinar essa renovação de contrato do Varela e, enfim, o Flamengo anunciar nas redes sociais, tá? Logística do Flamengo para os 2 próximos jogos. Será uma logística especial. O Flamengo, quando tem 2 jogos seguidos assim, contra o mesmo adversário, fora de casa, costuma fazer uma ida, uma volta. Por exemplo, o Flamengo vai jogar domingo contra o Internacional, geralmente volta para o Rio para utilizar a estrutura do Ninho do Urubu, que é uma estrutura assim magnífica, todo mundo elogia, todos os materiais disponíveis de recuperação, tudo, mas nesse caso o Flamengo vai adotar uma postura diferente. Vai para Porto Alegre, vai ficar lá, vai utilizar o CT do Grêmio para se preparar. O Felipe Luiz vai levar um elenco grande, alguns podem não ser relacionados no primeiro jogo contra o Inter, pelo Brasileiro, ou podem não ser relacionados em nenhum dos 2 jogos. Os jogadores vão viajar, não quer dizer que eles serão relacionados para as partidas. E a equipe da logística ali vai levar equipamentos para poder acelerar o processo de recuperação dos jogadores também. Ou seja, para os jogadores não se tire tanta diferença, nesse caso aí, de um CT para o outro. O CT do Grêmio é muito bem avaliado também, obviamente, mas o Flamengo não vai retornar ao Rio de Janeiro. Essa logística será especial. A boa notícia, De La Cruz e Danilo vão viajar e a tendência é que eles fiquem à disposição já para o jogo de domingo pelo Campeonato Brasileiro, jogo 6h30 da noite, tá? E na quarta, 9h30 da noite,
pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Então são 2 jogos extremamente importantes para o Flamengo. Um pelo Brasileiro, que é a prioridade aí que a gente está vendo, e o outro é pela Libertadores, que obviamente está no mesmo nível de prioridade para o Campeonato Brasileiro. Repito, o Flamengo tem condições de ganhar as 2 partidas. Ganhar, eu não estou falando apenas se classificar na Libertadores e arrumar um empate, não. Ganhar os 2 jogos. Fazer gol no Flamengo hoje é uma tarefa extremamente difícil, tá? Inclusive o retorno do Danilo será importante por conta disso, para poder poupar, preservar ou o Léo Ortiz ou o Léo Pereira, 2 jogadores que vêm uma sequência muito grande e sendo extremamente importantes para o time do Flamengo. Valeu, galera! Então, torcedor, pare de reclamar, desfrute o momento. Tamo junto? Fui!